Você já parou para pensar que a sua próxima refeição, aquele prato que parece tão inofensivo e saboroso, pode ser, na verdade, uma armadilha espiritual, uma porta aberta para a escuridão e a desgraça em sua vida? Muitos de nós nos concentramos em orar, em jejuar, em evitar os pecados mais óbvios, mas ignoramos uma das frentes de batalha mais sutis e perigosas à nossa mesa. A verdade chocante é que o que você consome tem o poder de te contaminar de formas que vão muito além do físico, afetando diretamente a sua alma e te afastando da presença de Deus. Antes de mergulharmos fundo nesta revelação, eu quero te fazer um convite rápido e poderoso. Se você sente no seu espírito que esta mensagem é para você, se você está pronto para descobrir a verdade e proteger sua vida, comente agora mesmo: "Eu estou pronto", aqui embaixo. Deixe o seu like para que esta palavra de libertação alcance mais almas. E o mais importante, inscreva-se no canal, pois o que vamos revelar aqui é apenas o começo. E eu garanto, fique até o final, porque a última chave que entregaremos hoje tem o poder de transformar radicalmente a sua casa. Esta não é uma ideia nova ou uma teoria humana. É um princípio divino estabelecido desde o início. Na Bíblia, em Deuteronômio 14, versículo 3, a ordem de Deus é direta e intransigente: "Nada abominável comerás". Esta instrução transcende uma simples recomendação de dieta. É uma advertência espiritual poderosa, um ato de amor de um pai que sabe que certos alimentos carregam em si maldições ancestrais, pactos invisíveis e símbolos ocultos que podem desviar o seu destino para sempre. Ao longo desta jornada, não apenas exploraremos quais são esses alimentos que você deve evitar a todo custo, mas também como o inimigo se disfarça no cotidiano para selar alianças de destruição com você sem que perceba. Vamos voltar ao Jardim do Éden, onde tudo começou. Ali, o adversário usou algo aparentemente desejável, um simples fruto, para plantar a semente da desobediência e abrir a porta para a maldição que aflige a humanidade até hoje. A mesma estratégia disfarçada de modernidade e cultura está sendo usada contra você neste exato momento, talvez até mesmo dentro da sua geladeira. Você está preparado para abrir os olhos e proteger aquilo que Deus lhe confiou? Antes de mergulharmos no epicentro desta verdade que pode libertar sua casa e seu destino, eu peço que você faça um ato profético agora mesmo. Se você crê que Deus tem o poder de purificar sua vida a partir da sua mesa, não digite apenas um número. Comente com fé e autoridade: "Minha mesa pertence ao Senhor". Deixe o seu like para que o algoritmo do bem espalhe esta mensagem e, claro, inscreva-se no canal, porque o que começa aqui hoje é uma jornada de libertação. E eu lhe asseguro, fique comigo até o último segundo, pois a chave final que entregaremos tem o poder de blindar a sua família de uma forma que você nunca imaginou. Agora, vamos ao fundamento. A primeira e mais crucial verdade que precisamos entender é que o alimento, desde o início dos tempos, nunca foi apenas matéria orgânica destinada a saciar a fome. O alimento é um condutor espiritual. Ele carrega em si uma energia, uma intenção, e dependendo de sua origem,
e consagração, o poder de selar bênçãos ou de abrir portais para a maldição. Para compreendermos a magnitude disso, não precisamos de teorias complexas. Precisamos apenas voltar ao marco zero da história humana, ao cenário da primeira e mais devastadora tragédia espiritual. Imagine o jardim do Éden. Não havia pecado, não havia doença, não havia morte. A comunhão com Deus era plena, direta e perfeita. E onde o inimigo decidiu atacar? Ele não incitou uma guerra, não promoveu uma rebelião aberta. Ele mirou na decisão mais cotidiana e aparentemente inofensiva, o ato de comer. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a palavra de Deus disseca a anatomia da tentação com uma precisão cirúrgica. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Analise a sutileza diabólica por trás dessas palavras. A árvore era boa para se comer, apelava ao desejo físico. Era agradável aos olhos, apelava à cobiça da alma, e era desejável para dar entendimento, apelava ao orgulho do espírito, à vontade de ser igual a Deus. O que parecia ser apenas a escolha de um lanche, uma decisão gastronômica, foi, na realidade, o ato físico que selou uma rebelião espiritual. Aquela única mordida não foi uma simples infração dietética. Foi a quebra de um pacto de lealdade. Foi o ato de dizer a Deus: a minha vontade, o meu desejo e o meu prazer são mais importantes que a tua palavra. Naquele instante, a porta foi escancarada. A maldição entrou, a morte passou a reinar. E o pior de tudo, o homem foi separado da presença gloriosa do seu Criador. Tudo por causa de um alimento. Um único fruto consumido, fora da vontade de Deus, foi suficiente para mergulhar toda a criação na desgraça. Se você não entender a gravidade espiritual deste primeiro ato, jamais compreenderá as batalhas que enfrenta na sua cozinha hoje. E é aqui que a tragédia se repete em nossas vidas de forma silenciosa e disfarçada. Quantos de nós, homens e mulheres que amam a Deus, vivemos em um estado de perplexidade espiritual? Você se pergunta: por que eu oro e não sinto nada? Por que eu jejuo e as portas não se abrem? Por que minha família vive doente? Minhas finanças estão bloqueadas e minha mente está sempre confusa e desanimada. Eu não estou em pecados escandalosos. Eu frequento a igreja. Eu dou o dízimo. O que está errado? Nós procuramos a resposta em grandes falhas, mas a palavra nos mostra que o inimigo é um estrategista mestre na arte da infiltração sutil. Ele não precisa de um furacão para destruir sua casa. Basta uma pequena fresta na janela da sua cozinha. Ele sabe que, se conseguir contaminar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele ganha um direito legal para perturbar sua alma e seu espírito. E assim, ele se infiltra nas suas decisões diárias, naquilo que você compra por impulso no supermercado, naquilo que você aceita em festas, sem questionar, naquilo que você coloca sobre a sua mesa, sem discernimento. Você está lutando batalhas espirituais hoje, cuja causa
Pode ter sido o jantar de ontem. Contudo, glória a Deus, porque a mesma palavra que expõe a armadilha nos revela a rota de fuga e o caminho da vitória. Se Eva nos mostra o poder de um alimento para trazer a maldição, a Bíblia nos apresenta Daniel como o antídoto, o exemplo máximo do poder de um alimento para atrair a bênção e o favor divino. Pense na situação de Daniel. Ele era um cativo na Babilônia, o império mais poderoso e idólatra da época. Foi-lhe oferecido o melhor do melhor, as iguarias finas da mesa do rei, o mesmo vinho que o monarca bebia. Para qualquer outro jovem, seria uma honra, uma oportunidade única. Mas Daniel via além do físico. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz algo profundo. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A decisão de Daniel não foi sobre preferência de sabor, não foi uma dieta de saúde e nem um ato de arrogância. Foi um ato de pura fidelidade espiritual. Ele sabia que aquela comida não era apenas comida, era um alimento consagrado a Marduk e Abel, aos demônios que governavam a Babilônia. Aquela mesa era um altar pagão. Sentar-se àquela mesa e comer daquela porção significaria participar de uma aliança espiritual com as trevas. Seria uma declaração de que ele estava em comunhão com o sistema babilônico. E Daniel, em seu coração, decidiu que sua lealdade pertencia unicamente a Jeová. Ele escolheu legumes e água, uma dieta humilde aos olhos dos homens, mas um banquete de honra aos olhos de Deus. E qual foi o resultado dessa obediência radical no que parecia ser algo tão pequeno? A palavra diz que Deus deu a Daniel conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, e o tornou 10 vezes mais sábio que todos os magos e astrólogos do reino. Sua fidelidade na mesa abriu as portas para o favor no palácio. Sua recusa em se contaminar lhe deu acesso a revelações divinas que mudaram o curso da história. O princípio é claro e eterno. A obediência no pequeno desata a bênção no grande. A sua decisão de honrar a Deus na sua alimentação pode ser a chave que destrava a promoção que você espera, a cura que você busca e a sabedoria que você precisa para navegar os desafios da sua vida. Portanto, a lição fundamental que estabelecemos aqui é que o que está no seu prato é uma declaração espiritual. Cada refeição é uma oportunidade de se aliar ao céu ou, por ignorância, de fazer pactos com o inferno. A mesma boca que você usa para louvar a Deus é a porta de entrada para o templo do Espírito Santo. A escolha de Eva trouxe ruína. A escolha de Daniel trouxe honra. A pergunta que ecoa através dos séculos e chega até você agora é: na sua mesa hoje, qual escolha você fará? Antes de rasgarmos o véu e expormos as táticas de guerra espiritual que estão sendo travadas nas prateleiras dos supermercados e possivelmente dentro da sua própria despensa, eu quero que você participe de um ato profético de autoridade e libertação. Isto não é apenas sobre assistir a um vídeo. É sobre se posicionar para a batalha. Se você está decidido neste exato momento a blindar sua casa, sua mente e sua família contra toda contaminação, não digite um código ou um número. Escreva com a fé de um guerreiro a declaração de posse que Josué fez diante de toda uma nação: a minha casa serve ao Senhor. Declare isso nos comentários. Deixe o seu like como um selo
para impulsionar esta verdade contra as hostes da mentira. E o mais importante, inscreva-se neste canal, porque a revelação de hoje é um divisor de águas na sua caminhada. E eu lhe garanto, fique comigo até o último segundo, pois o que vou revelar sobre o poder da sua mesa pode ser a chave que faltava para romper cadeias antigas em sua vida. Agora que estabelecemos o princípio inabalável de que o alimento é um poderoso condutor espiritual, precisamos calçar as sandálias do discernimento e avançar para o campo minado, que é a indústria alimentícia moderna e suas armadilhas invisíveis. Você pode ouvir a palavra idolatria e pensar que isso é uma relíquia empoeirada do passado, algo confinado a povos primitivos que se curvavam a estátuas de pedra, madeira ou ouro. Mas eu venho aqui, sob a unção do Espírito Santo, para lhe dizer, com toda veemência, a idolatria nunca esteve tão viva, tão sofisticada e tão perigosamente perto de você. E o seu altar principal, muitas vezes, é a sua própria mesa de jantar. O apóstolo Paulo não estava falando para uma cultura antiga quando escreveu aos Coríntios. Ele estava escrevendo para nós hoje, para a igreja do século 21. Ouça esta advertência devastadora e absolutamente atual, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Pare e medite na profundidade disso. Paulo não diz que os ídolos são reais, mas que por trás de cada altar de idolatria há uma entidade demoníaca real, faminta por adoração e legalidade. E o ato de comer o que foi sacrificado nesse altar não é apenas um ato de nutrição, é um ato de participação, de koinonia, que em grego significa comunhão, parceria e intimidade. Quando você come o que foi consagrado a um demônio, você está espiritualmente entrando em comunhão com ele. E no reino do Espírito amado, a sua ignorância não anula a consequência. A sua falta de conhecimento não serve como um escudo protetor. Pelo contrário, ela te torna um alvo mais fácil, uma vítima que coopera com a própria destruição sem ao menos perceber. Pense nisso de forma prática. Hoje, em todo o mundo, uma vasta gama de produtos alimentícios é criada, lançada e promovida para coincidir com celebrações de raízes explicitamente pagãs. Festivais que exaltam a morte, que celebram a bruxaria, que honram deuses da colheita ou entidades das trevas, são acompanhados por doces pães e pratos específicos. Em algumas culturas, esses alimentos são abertamente oferecidos em altares públicos ou domésticos, antes de serem distribuídos ou vendidos. Em outras, de forma mais oculta e corporativa, rituais de consagração são feitos dentro das próprias fábricas, onde líderes espirituais de religiões pagãs são convidados para abençoar a produção, para invocar sucesso e proteção sobre aquele produto. E então, esse item, já carregado, selado e pactuado em um altar estranho, chega à prateleira do mercado. Você, com seu dinheiro suado, que deveria ser um instrumento para a glória de Deus, o compra. Você o leva para dentro do seu santuário, que é a sua casa. Você o serve aos seus filhos, o tesouro que Deus lhe confiou. E depois, você se ajoelha e se pergunta:
porque sente uma opressão pesada ao orar, porque seus filhos sofrem com pesadelos e medos noturnos, porque a paz parece ter fugido do seu lar e a discórdia se tornou uma visita constante. A resposta, meu irmão e minha irmã, pode não estar em um grande pecado visível, mas no pacto invisível que você comeu. Contudo, a estratégia do inimigo no mundo moderno tornou-se ainda mais sutil, mais inteligente e, portanto, mais perigosa. Ele aprendeu a usar as ferramentas da nossa própria sociedade: o marketing, o design, a publicidade, como poderosos instrumentos de consagração oculta. Os símbolos que estampam as embalagens, os nomes exóticos dos produtos, as paletas de cores escolhidas, preste atenção, nada disso é por acaso. O que para os seus olhos naturais é apenas um logotipo criativo ou um design atraente, para os olhos do mundo espiritual, é um selo, uma marca de propriedade, uma declaração de pertencimento. Marcas que utilizam abertamente em seus logotipos símbolos de sociedades secretas, figuras como o olho que tudo vê, pirâmides, o pentagrama, o sol. Com o rosto, uma antiga divindade pagã, o caduceu, ou figuras da mitologia grega, romana ou egípcia, não estão apenas fazendo uma escolha estética para parecerem cult ou místicas. Elas estão consciente ou inconscientemente alinhando seus produtos a uma fonte espiritual que não é o Deus da Bíblia. Estão marcando seu território espiritual. Estão dizendo em uma linguagem que o mundo espiritual entende perfeitamente a qual reino aquele produto serve e de qual altar ele procede. Da mesma forma, os nomes dos produtos. Há bebidas energéticas, doces e salgadinhos, com nomes que fazem alusão direta a demônios, a conceitos de caos, a rebelião, ou a figuras mitológicas que eram deuses pagãos. Lembre-se, palavras têm poder criador e invocador. Ao comprar esses produtos, ao pronunciar esses nomes, ao chamá-los para dentro da sua casa, você está ativando essa palavra e a entidade espiritual por trás dela em sua vida. É exatamente como o esboço que você me deu descreveu com perfeição. É como assinar um contrato espiritual de adesão com cláusulas de maldição nas letras miúdas, sem jamais ter lido o seu conteúdo. A advertência de Deus em Deuteronômio 7:26 ecoa com uma urgência aterrorizante para nós hoje. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Se Deus chama um objeto inanimado de anátema, algo devotado à destruição, o que ele dirá sobre uma abominação que você voluntariamente ingere e que se torna parte química e celular de você, do templo vivo do Espírito Santo? E essa infiltração massiva de símbolos e nomes se esconde perfeitamente sob o disfarce da cultura e da tradição. O inimigo é um mestre em fazer o profano parecer normal e aceitável. Festividades gastronômicas ligadas a calendários de origem pagã são celebradas em todo lugar. Pratos e doces específicos cujas raízes históricas estão em rituais de sacrifício ou adoração a deuses da fertilidade ou da morte são vendidos como itens culturais e divertidos. E o povo de Deus, muitas vezes, por falta de conhecimento e discernimento, participa. Compra, come, celebra e posta fotos
sem perceber que está sentado à mesa do inimigo, validando seus altares e participando de seus rituais. O chamado de Deus, em 2 Coríntios 6:17, é radical e urgente. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Não tocar em nada imundo inclui não comer o que é imundo, o que foi consagrado em altares estranhos, mesmo que o mundo inteiro chame isso de cultura. Tudo isso, amados, nos leva de volta ao lugar mais íntimo e espiritualmente poderoso da sua casa, a sua mesa. A mesa não é apenas um móvel para apoiar pratos. No mundo espiritual, a mesa é um lugar de aliança. É onde os pactos são selados. O inimigo sabe disso e Deus também. Por que você acha que Jesus, em sua última e mais importante noite com seus discípulos, não escolheu um púlpito, um monte ou uma sinagoga para seu ato final? Ele escolheu uma mesa. Ali, ele partiu o pão e compartilhou o vinho, selando a nova aliança com seu próprio corpo e sangue. Aquele ato redefiniu o conceito de comer e beber para sempre. Se a mesa do Senhor sela um pacto de vida, salvação e comunhão com Deus, a mesa do mundo, contaminada com idolatria, símbolos e tradições pagãs, sela um pacto de morte, confusão e afastamento de Deus. Portanto, a cada refeição, a cada garfada, uma pergunta espiritual precisa ecoar em sua mente: com quem eu estou fazendo aliança neste momento? Estou em comunhão com o Cordeiro que foi morto por mim, ou estou mesmo que por ignorância participando da mesa dos demônios? A resposta a essa pergunta determinará a atmosfera espiritual da sua vida. Antes de desmascararmos a estratégia mais sutil e talvez a mais perigosa que o inimigo usa para invadir nossos lares, eu quero que você faça um decreto de fé, uma declaração que estabelece um perímetro de proteção divina ao seu redor. Não é um simples comentário, é um ato profético. Escreva com autoridade nos comentários: a minha mesa é um altar para Deus. Deixe o seu like se você crê no poder desta palavra e inscreva-se no canal, pois estamos apenas começando a equipá-lo para a vitória. E eu lhe peço, não saia deste vídeo, pois a revelação final sobre o poder da sua mesa tem o potencial de quebrar cadeias de gerações em sua família. Agora, vamos mergulhar fundo na tática mais brilhante do inferno. O inimigo, em sua astúcia milenar, percebeu que a confrontação direta com a Igreja de Cristo muitas vezes nos fortalece. Então, ele mudou de estratégia. Em vez de atacar de frente, ele decidiu se infiltrar. E a sua arma de infiltração mais eficaz não é a perseguição, mas a normalização do profano sob o disfarce da cultura e da tradição. Ele é o mestre do rebranding. Ele pega aquilo que a Bíblia chama de abominação e lhe dá uma nova embalagem, um novo nome, e o vende como uma experiência cultural. Pense nas grandes festividades que o mundo celebra e que, infelizmente, muitos crentes abraçam sem o menor discernimento. Pense no Halloween, que não é uma festa de doces e fantasias, mas uma celebração de raízes profundas na bruxaria, no druidismo e na adoração aos mortos. Pense em festividades que exaltam deuses da mitologia, entidades da natureza ou que romantizam
a própria morte. O que acompanha todas essas celebrações? Alimentos específicos, doces, pães, pratos e bebidas que são criados, nomeados e comercializados para serem o centro desses rituais. E aqui está a armadilha. O inimigo sussurra em nossos ouvidos: é apenas cultura. É apenas uma tradição da nossa terra. Não seja radical, todo mundo faz isso. É só por diversão, não tem nada de mal em comer um doce temático. E assim, o povo de Deus, o povo que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, abre a guarda. Nós compramos os doces em formato de fantasmas e abóboras. Nós participamos dos banquetes que honram deuses que não são o nosso Deus. Nós comemos os pães dos mortos e outras iguarias de festivais pagãos e justificamos tudo isso como sendo uma participação cultural inofensiva. Mas no reino do Espírito não existe neutralidade. A sua participação é uma validação. O seu dinheiro é um patrocínio. O seu ato de comer é um ato de comunhão. Você se torna um participante daquele altar, mesmo que sua mente lhe diga que é apenas uma festa. O chamado de Deus para o seu povo, em 2 Coríntios 6:17, é um dos mais radicais e contraculturais de toda a Escritura. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Apartai-vos significa traçar uma linha no chão. Significa divorciar-se espiritualmente das práticas do mundo, não importa quão atraentes populares ou culturais elas pareçam. Não tocar em nada imundo não é apenas sobre pecado moral evidente. É sobre rejeitar qualquer coisa que tenha sido consagrada, inspirada ou criada para honrar um altar que não seja o altar do Senhor Jesus Cristo. A sua recusa em participar da mesa cultural do mundo é a sua mais alta declaração de lealdade ao reino dos céus. E toda essa infiltração cultural, toda essa celebração disfarçada, converge para um único e poderoso lugar em sua casa. Um lugar cuja importância espiritual nós subestimamos tragicamente a sua mesa. A sua mesa não é apenas um móvel. Espiritualmente, a sua mesa é um altar. Repita isso em seu espírito até que se torne uma revelação em seu coração. A minha mesa é um altar. É sobre ela que as alianças são seladas. É nela que a comunhão é estabelecida. É a partir dela que as forças espirituais são nutridas e liberadas dentro de um lar. O inimigo sabe disso com uma clareza que nos falta. E Deus também sabe. Por que você acha que Jesus, na noite mais crucial da história da humanidade, a noite em que seria traído, não escolheu um púlpito, não subiu em um monte, não foi a uma sinagoga para o seu ato final e, mais definitivo, ele escolheu uma mesa. Ele se sentou com seus discípulos e ali, naquele ambiente de intimidade, ele pegou os elementos mais comuns, o pão e o vinho, e os elevou à mais alta significância espiritual. Ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele pegou o cálice e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Naquela mesa, Jesus não estava apenas fazendo um lanche, ele estava selando a nova aliança. Ele estava transformando um ato físico de comer
em um portal para uma realidade espiritual de perdão, redenção e comunhão eterna com o próprio Deus. Aquele ato sagrado na mesa redefiniu para sempre o poder espiritual do comer e do beber para a Igreja. A Santa Ceia do Senhor é a prova irrefutável de que a mesa é um lugar de pacto. Agora, se a mesa do Senhor, representada pela Santa Ceia, sela um pacto de vida, salvação e comunhão com o Deus Todo-Poderoso, a pergunta que precisa explodir em sua mente é: o que a mesa do mundo sela? A mesa onde se serve a comida dos festivais pagãos, a mesa enfeitada com os produtos de marcas consagradas a demônios, a mesa que celebra o que Deus chama de abominação. Que tipo de aliança ela sela? Ela sela um pacto de confusão espiritual, de opressão, de enfermidade, de estagnação e de afastamento da presença de Deus. Não se pode participar das duas mesas, não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, como Paulo adverte ferozmente em 1 Coríntios 10. Portanto, a cada refeição, a cada vez que você senta à mesa, você está fazendo uma escolha de altar. A cada alimento que você serve para a sua família, você está decidindo a qual reino espiritual você está nutrindo. A pergunta não é se a sua mesa é um altar, mas sim a qual Deus, o seu altar, está servindo. A sua mesa é uma extensão da mesa do Senhor, um lugar de paz, de gratidão e de comunhão santa. Ou ela se tornou, por ignorância ou negligência, uma franquia da mesa do mundo, um portal para influências que estão roubando a bênção e a paz do seu lar. A sua decisão sobre o que entra e o que é servido na sua mesa é uma das decisões espirituais mais importantes que você toma todos os dias. Ela define a atmosfera espiritual da sua casa e o futuro espiritual dos seus filhos. Antes de mergulharmos no coração da solução e no plano de batalha que Deus tem para sua vida, eu quero que você participe de um ato profético que declara o fim de todo cativeiro. Se você está pronto para selar um compromisso de purificação e santidade com o Senhor, hoje, não comente um código, mas escreva com autoridade nos comentários a declaração que define a sua identidade em Cristo. A minha vida é o templo do Espírito Santo. Deixe o seu like como um sinal de que você está recebendo esta palavra e inscreva-se no canal, pois esta jornada de libertação está apenas começando. E eu lhe peço, permaneça atento até o final, porque a última chave que entregaremos hoje não é apenas uma solução, é a ativação de uma vida de poder, glória e vitória, que você talvez nunca tenha experimentado. Agora, tendo desmascarado as estratégias do inimigo e exposto as armadilhas invisíveis nos alimentos, chegamos ao ponto mais crucial desta mensagem: as consequências diretas e inevitáveis de se participar da mesa do mundo. E mais importante, o plano de escape e contra-ataque que o próprio Deus nos fornece, pois o nosso Deus não é um Deus que apenas aponta o problema. Ele é um Deus que sempre, em sua infinita misericórdia, provê a solução. A primeira e mais devastadora consequência de uma vida de contaminação alimentar, mesmo que por ignorância, é a estagnação espiritual. Este é um mal que aflige uma multidão de crentes sinceros e de bom coração. Você se identifica com este quadro?
Você ora, mas sente que suas palavras batem em um teto de bronze e retornam vazias. Você jejua, mas não há um rompimento, não há uma nova direção clara. Você lê a Bíblia, mas as palavras parecem apenas tinta preta em papel branco, sem vida, sem revelação. Você luta incansavelmente contra os mesmos pecados, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos de derrota e parece que está correndo em uma esteira espiritual. Você se esforça, sua, se cansa, mas não sai do lugar. Você vê outros avançando, prosperando, testemunhando e se pergunta em desespero: Deus, o que há de errado comigo, porque a tua mão parece pesada sobre mim? Muitos buscam a resposta em grandes pecados, em falhas morais evidentes, e se não as encontram, caem em condenação ou confusão. Mas a palavra de Deus nos dá um diagnóstico preciso e uma lei espiritual imutável em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem causa, não virá. Entenda a profundidade disso. A maldição, o bloqueio, a estagnação. A desgraça, ela não tem o poder de pousar em uma vida que não lhe dê uma pista de aterrissagem. Ela precisa de uma causa. Ela precisa de uma porta aberta. Ela precisa de um direito legal para operar. E o que temos visto é que uma das portas mais largas, porém mais ignoradas, que damos ao inimigo é a porta da boca. O ato de continuamente permitir que alimentos consagrados a demônios marcados com símbolos de rebelião e provenientes de altares pagãos entrem no templo do Espírito Santo é a causa que a maldição precisava. Quando essa porta está aberta, a estagnação se manifesta em todas as áreas. Sua vida de oração se torna um deserto, porque a contaminação cria uma interferência, um ruído espiritual que te impede de ouvir a voz suave e delicada de Deus. Seu discernimento espiritual fica nublado. Você perde a capacidade de distinguir entre a voz de Deus, a voz da sua carne e a voz do inimigo. Suas finanças vivem em um ciclo de ruína, porque você não pode esperar que Deus abençoe com suas mãos o dinheiro que você usa para comprar e trazer para dentro de casa aquilo que ele chama de abominação. Seus relacionamentos são minados por contendas e confusão, porque a atmosfera espiritual da sua casa está carregada pesada pela presença de influências que não provêm da paz de Cristo. Você está dando ao inimigo o direito legal de te afligir, de te atrasar e de te impedir de alcançar o propósito para o qual você foi criado. Não é que Deus não queira te abençoar, é que a sua desobediência, mesmo que inconsciente, está erguendo uma barreira que impede o fluxo da bênção. E isso nos leva ao fundamento teológico de toda essa batalha, o seu corpo. Porque o que você come tem um impacto espiritual tão profundo? A resposta está em uma das revelações mais gloriosas do Novo Testamento, encontrada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo, quase que em um tom de espanto, pergunta à igreja: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos dissecar esta verdade monumental. Primeiro, ele diz: ou não sabeis? É uma pergunta retórica que implica que isso deveria ser um conhecimento básico para todo crente. Segundo ele declara, o vosso corpo é o templo. Não é como um templo. Ele é o santuário, o naos, em grego, que se refere ao lugar santíssimo, o lugar da habitação, da presença manifesta de Deus. Terceiro, ele afirma nossa nova propriedade. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. O preço foi o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz. Seu corpo não te pertence mais, para que você faça com ele o que bem entender. Ele é propriedade exclusiva de Deus. E finalmente ele nos dá a ordem, a consequência lógica de tudo isso: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora conecte isso com tudo o que falamos. Como você pode glorificar a Deus em seu próprio templo se você está deliberadamente ou por ignorância introduzindo nele objetos de um altar demoníaco? Imagine entrar em uma igreja, um templo físico, e começar a derramar lixo-lama e esgoto sobre o altar. Seria um ato de profanação, uma abominação indescritível. É exatamente isso que fazemos em um nível espiritual, quando consumimos alimentos que foram consagrados a ídolos que carregam símbolos pagãos ou que representam práticas que Deus abomina. Você está profanando o lugar santíssimo. Você está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. E a presença de Deus, que é santa, pura e gloriosa, não pode coexistir plenamente em um ambiente de contaminação. A estagnação que você sente não é um castigo arbitrário de Deus. É a consequência inevitável de um templo profanado que não consegue mais conter e manifestar a plenitude da glória para a qual foi criado. Então, diante deste quadro, que pode parecer sombrio, qual é a saída? Desesperar-se? Viver em paranoia com medo de comer qualquer coisa? Absolutamente não. O Evangelho não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de libertação, poder e vitória. Deus nos expõe as estratégias do inimigo não para nos aterrorizar, mas para nos equipar para a batalha. E Ele nos deu um arsenal completo, um plano de batalha de 5 estrelas para purificar nosso templo e retomar o território que o inimigo usurpou. Este plano se chama discernimento espiritual em ação. O primeiro passo deste plano de batalha é a oração de consulta. Isso precisa transformar radicalmente a sua relação com a comida. Sua oração antes das refeições não pode mais ser apenas um obrigado pela comida, amém, mecânico e religioso. Ela precisa se tornar uma consulta ativa ao comandante do seu exército, o Espírito Santo. Antes de comprar algo no mercado, segure o produto e pergunte em seu espírito: Espírito Santo, isto te agrada? Há alguma armadilha espiritual aqui? Antes de cozinhar, ore sobre os ingredientes. Antes de levar a primeira garfada à boca, pare por um segundo e consulte: Senhor, posso receber este alimento em teu nome? Você se surpreenderá. Às vezes, ele lhe dará uma paz profunda. Em outras, você sentirá uma inquietação, um não sutil em seu espírito. Isso é o seu radar espiritual sendo ativado. Não ignore esses sinais. O segundo passo é a verificação consciente. A fé
não é cega e o discernimento não é preguiçoso. Você precisa se tornar um guardião vigilante do portão do seu templo. Isso significa, na prática, ler os rótulos, investigar as marcas que você consome. Use a internet para o bem. Pesquise os símbolos que você não reconhece. Se um logotipo parece estranho, se um nome de produto soa suspeito, investigue. Os crentes de Bereia foram chamados de mais nobres, porque eles conferiam tudo nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos ser bereanos do século XXI, conferindo tudo com o espírito da verdade e com o conhecimento disponível. Saia da passividade e da conveniência. A proteção do seu templo vale esse esforço. O terceiro passo é a consagração proativa. Este é um ato de autoridade espiritual. Você vai transformar a sua mesa de um possível altar para o inimigo em um altar dedicado exclusivamente ao Senhor. Como? Ao chegar do supermercado, não guarde as compras de qualquer jeito. Coloque as sacolas no chão da sua cozinha, imponha as mãos sobre elas e faça uma oração de consagração. Declare: Senhor, eu consagro cada um destes alimentos a Ti. Eu quebro toda e qualquer consagração anterior feita em altares estranhos. Eu declaro que este alimento servirá para nutrir e fortalecer o Teu templo para a Tua glória. Tudo em minha casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Este ato profético quebra os vínculos espirituais negativos e redime o propósito daquele alimento. O quarto passo, e talvez o que exija mais coragem, é a renúncia radical. Haverá momentos em que o Espírito Santo lhe mostrará claramente que algo não deve ser consumido. E você precisará dizer não. Não a um doce em uma festa de Halloween. Não a um produto cuja marca você descobriu estar ligada ao ocultismo. Não a um prato tradicional de uma festividade pagã. Isso pode gerar desconforto. As pessoas podem te chamar de radical, de fanático, de legalista. Mas entenda, sua recusa não é um ato de orgulho religioso. É um ato de lealdade e de amor apaixonado pelo Deus que te comprou com seu sangue. É nesse não que você prova de que lado você realmente está. É nesse ato de obediência que você fecha uma porta na cara do diabo e estabelece sua autoridade como filho de Deus. E, finalmente, o quinto e último passo que funciona como o filtro definitivo para todas as suas decisões é o princípio da glória de Deus. O apóstolo Paulo nos entrega a norma suprema em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a pergunta final que deve governar a sua vida. Antes de comer ou beber qualquer coisa, pergunte-se: isto glorifica um Deus? Isto honra o sacrifício de Jesus? Isto edifica o templo do Espírito Santo que sou eu? Se a resposta for um não, claro, ou até mesmo um não tenho certeza, o caminho mais seguro é se abster. Quando você vive por este princípio, a santidade deixa de ser uma lista de regras e se torna um estilo de vida, uma resposta de amor a um Deus que te deu tudo. Este é o caminho da libertação. É um caminho de vigilância, de renúncia e de uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Mas é o único caminho que leva ao rompimento da estagnação e à purificação do templo, abrindo as comportas
para um fluxo de bênçãos, revelação e poder que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. A decisão de trilhar este caminho é sua. E assim, chegamos ao ponto de decisão. Ao longo deste tempo, nós desenterramos verdades que o inimigo trabalhou por séculos para manter ocultas. Rasgamos o véu da ignorância e expusemos as armadilhas que ele sutilmente coloca em nosso caminho, disfarçadas de alimentos de cultura e de tradição. Agora, a verdade está nua diante de você, e ela pode ser resumida em uma única poderosa e transformadora revelação. A sua mesa não é apenas um lugar para nutrição física. A sua mesa é um altar, e cada refeição é um ato de adoração. A pergunta que ecoa no mundo espiritual, a cada vez que você se senta para comer, não é o que você vai comer, mas a quem você vai servir. Será que agora você entende? A guerra espiritual mais intensa da sua vida não está sendo travada em lugares distantes ou em confrontos espetaculares. Ela está sendo travada silenciosamente 3 vezes ao dia, na sua cozinha e na sua sala de jantar. Cada produto que você escolhe, cada marca que você apoia, cada alimento que você serve à sua família é um voto, é uma declaração de lealdade. É a sua resposta à pergunta fundamental que Deus faz a cada um de nós: quem governará a sua vida? Você não pode se enganar. Não há neutralidade. Não há meio termo. Ou a sua mesa é uma extensão da mesa do Senhor, um lugar de paz, gratidão e comunhão com o céu, ou ela se tornou mesmo que inconscientemente uma filial da mesa dos demônios, um portal para a ansiedade, a enfermidade, a confusão e a ruína entrarem em seu lar. O que está no seu prato revela quem tem o governo do seu coração. Mas a mensagem de Deus para você hoje não termina na advertência. O Evangelho de Jesus Cristo nunca é apenas sobre o perigo. É, acima de tudo, sobre o poder da redenção e da restauração. O propósito de abrir os seus olhos para a guerra não é para lhe causar medo, mas para lhe entregar as armas da vitória. E a chamada de Deus para você agora transcende o simples evitar o que é mal. Essa é apenas a primeira parte. O verdadeiro chamado, o chamado para um nível mais elevado de glória, é para que você comece hoje a ativamente abraçar e construir o que é santo. O seu primeiro chamado à ação é para restaurar o significado sagrado da sua mesa. Eu o desafio a olhar para a sua mesa de jantar com novos olhos. Não mais como um pedaço de madeira ou vidro, mas como o altar central da sua casa. E todo o altar precisa ser purificado e consagrado. Hoje, eu o convoco a fazer uma oração de consagração sobre a sua mesa. Unja-a com óleo se tiver. Reúna sua família ao redor dela. Peça perdão a Deus por toda ignorância, por toda participação em alimentos impuros. Quebre toda aliança feita inconscientemente com altares estranhos. E em um ato de autoridade profética, declare que a partir deste dia, esta mesa é um altar dedicado única e exclusivamente ao serviço e à glória do Senhor Jesus Cristo. Reivindique este território para o reino de Deus. O segundo chamado à ação é para transformar cada refeição em um ato de honra a Deus. Isto mudará a forma como você come para sempre. Não se trata mais de engolir comida
apressadamente. Trata-se de praticar a gratidão. Antes de comer, pare, respire. Agradeça não apenas pela provisão, mas pela revelação, pelo discernimento. Abençoe o alimento. Declare que ele trará força, saúde e vitalidade ao templo do Espírito Santo. Coma com um coração de adoração, consciente de que o Criador do Universo proveu aquele momento para você. Ao fazer isso, você redime o ato de comer, transformando-o de uma necessidade física em uma profunda experiência de comunhão espiritual. Você começa aí a viver o que está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso nos leva ao terceiro e mais profundo chamado: tomar a decisão de viver uma vida inteiramente consagrada, começando pelas coisas pequenas. O inimigo quer que você pense que Deus só se importa com as grandes coisas, sua moralidade, seus dízimos, sua frequência à igreja. Mas a verdade é que a sua fidelidade a Deus é provada e forjada nos detalhes do cotidiano. É na sua recusa em comprar aquele produto com símbolo pagão, mesmo que seja mais barato. É na sua decisão de orar antes de cada refeição, mesmo que esteja com pressa. É na sua coragem de dizer não obrigado em uma festa, mesmo que pareça estranho. É na fidelidade no pequeno que se demonstra a lealdade no grande. Quando você entrega a Deus o governo da sua geladeira, do seu carrinho de compras e do seu prato, você está lhe dizendo que ele tem o governo de tudo. E um coração assim, inteiramente rendido, o céu não pode resistir em abençoar. E aqui está a promessa gloriosa que selo sobre a sua vida hoje. Quando você toma essa decisão, quando o altar da sua mesa é santificado, um princípio espiritual irreversível é ativado. Uma vida consagrada flui de uma mesa consagrada. A paz que você busca para sua mente começará na paz que você estabelece em suas refeições. A clareza espiritual que você anseia virá do discernimento que você pratica ao escolher o que come. A força para vencer as tentações será gerada no templo que você decidiu nutrir com santidade. Onde a presença de Deus é honrada e entronizada, a maldição perde o seu direito legal. A enfermidade não encontra ambiente para prosperar. A miséria não pode permanecer. A confusão tem que bater em retirada. Por quê? Porque não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E a sua obediência, no que parece pequeno, libera as maiores bênçãos do céu sobre a sua casa. A sua escolha na mesa hoje não é apenas sobre o seu jantar, é sobre o seu destino, é sobre o legado que você deixará para seus filhos. Por isso, eu quero convidar você agora, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos por um momento. Não como um ritual, mas como um ato de concentração e entrega. Se esta palavra ardeu em seu coração, se o Espírito Santo o convenceu da necessidade de uma mudança, este é o seu momento. Este é o seu altar. Eu quero fazer uma oração com você, uma oração de renúncia e consagração. Repita-a em seu coração ou em voz alta com toda a sua fé. Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti neste momento. Eu reconheço que o meu corpo é o Teu templo e que fui comprado pelo Teu sangue precioso. Perdoa-me, Senhor, por toda ignorância
por toda negligência e por toda vez que profanei o teu templo ao consumir alimentos que não te agradavam. Eu renuncio agora a todo pacto consciente ou inconsciente feito com altares estranhos através do que eu comi ou bebi. Eu quebro toda legalidade do inimigo sobre a minha vida, minha saúde, minhas finanças e minha família. A partir de hoje, eu consagro a minha mesa e a minha alimentação a Ti. Eu declaro que a minha casa é um santuário de adoração. Espírito Santo, dá-me discernimento, coragem e força para viver para a Tua glória em todas as coisas. Eu recebo a Tua purificação e a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, saiba que os céus se moveram em seu favor. Uma nova estação de santidade, clareza e poder começa agora. Caminhe nela, persevere nela e veja a glória de Deus se manifestar em sua vida como nunca antes.